pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa Assunto de Família. De início eu já quero lembrar você para se inscrever em nosso canal Instagram e Facebook, @redeadvi, youtube.com/redeadvi. Não deixe de no YouTube se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos. Coisa boa a gente compartilha com as pessoas que a gente mais ama e acionar o sininho da notificação, certo? Para que você possa receber os nossos vídeos e também poder compartilhar. Eu quero nesse momento trazer para vocês uma contribuição, já que nós estamos num programa que é assuntos de família. E assuntos de família nós precisamos falar sobre questões também de individualidade. Até porque existe uma relação entre o eu e o outro. Existe uma completude entre o eu e o outro. Existe um relacionamento que favorece, que ele é estabelecido através do eu e do outro, que o eu sozinho não vai conseguir. Então, a família é uma sociedade, ela é a primeira sociedade do ser humano. E nessa sociedade existem pessoas que compõem essa sociedade. E essas pessoas que compõem essa sociedade são seres individuais. Então, você pensa que dentro da coletividade está a individualidade. E dentro da individualidade está a coletividade. E aí se resume a questão do eu e do outro. Nesse momento, este programa foi reservado para você. Para falar, eu quero falar com vocês sobre algo de extrema importância. Você já percebeu quais são as suas crenças? Aí você me pergunta, Leia, sim, o que são crenças? E eu trago para você de forma bem resumida, diretamente. Crenças é tudo aquilo. Quando eu penso no nome crença, quando você pensa nesse nome crença, você lembra de quê? A maioria das pessoas, quando eu questiono sobre isso, elas dizem para mim, elas me respondem que crença é tudo aquilo que a gente acredita. Está dentro realmente da lógica. O que você acredita é uma crença. Só que para se tornar uma crença, você precisa acreditar e tornar aquilo como algo real e verdadeiro. Aí você me questiona, todas as crenças, elas estão dentro da razão? Não. Hoje nós vamos trabalhar justamente dentro dessa visão psicológica comportamental que dá ao indivíduo a possibilidade de se colocar diante da sociedade dele mesmo. As crenças que nós temos nos dá a possibilidade de julgar a nós e julgar o outro. A forma como eu vejo o outro, a forma como você vê o outro e como você se vê, isso acontece a partir das crenças que nós estabelecemos. E aí você me pergunta, Leia, como é que as crenças são construídas? Como é que o ser humano desenvolve essas crenças? As crenças, elas são justamente construídas ao longo, primeiro, da nossa infância. O feedback que você recebeu da sua mãe, o feedback que você recebeu do seu pai, o que disseram sobre você, o que a sua professora falava sobre você. A criança vai captando todas essas informações e ela vai, a partir desse feedback que ela recebe, ela vai formando as suas crenças sobre ela. Tipo uma criança, por exemplo, uma criança que ela só recebe feedbacks negativos. As crenças dela vão ser crenças dentro da razão ou dentro da irracionalidade? Aí outra questão que é importante a gente pensar. Irracional? Como assim? Nós somos seres racionais, mas dentro dessa racionalidade humana existe uma irracionalidade. Mas a que está ligada essa irracionalidade? Essa irracionalidade está relacionada ao que não é real, ao que não é verdadeiro. Aquilo que se estabeleceu como verdade, e às vezes uma verdade absoluta, aquilo que se desenvolveu e se construiu como uma crença cristalizada. E quando a gente fala em cristalizado, é algo que está enraizado, está firme. Só que essa crença firme e enraizada, quando ela não é verdadeira, ela gera sofrimento.
ela mexe com o processo da construção da autoestima do ser humano, dentro do desenvolvimento e da construção dessas crenças que se tornam valores na mão do ser humano. Eu percebo, e às vezes não, na maioria das vezes recebo pacientes na clínica que eles trazem algumas crenças irracionais que estão tão bem estabelecidas, tão enraigadas, que para eles é difícil ver o outro lado. Para eles é difícil acreditar que eles vão conseguir, estabelecer um objetivo e alcançar, que eles vão conseguir sair da situação de adoecimento emocional que eles estão, que eles vão conseguir passar no vestibular, no caso jovem, que eles vão conseguir permanecer fiel à sua esposa, que a esposa vai conseguir se relacionar bem com seus filhos, que ela vai conseguir ter uma família estruturada. Então, são as crenças que nós temos que vai dar essa possibilidade de você acreditar no que vai ser possível alcançar. Dentro dessas crenças, desenvolve-se a visão de si mesmo e a visão das outras pessoas. Você julga os outros conforme as suas crenças. Você vê o outro conforme o seu olhar. E o seu olhar, ele é desenvolvido a partir do que você acredita. Que, na verdade, o que você acredita não é o que o outro acredita, certo? E quando você percebe, ou quando você estabelece a sua crença como uma única crença a ser seguida, você vai sofrer, porque vai haver um conflito maior entre você e o outro, e você também pode levar esse outro ao sofrimento. Quando isso acontece dentro do seio familiar, gera um conflito muito intenso. E geralmente é o que acontece dentro do seio familiar, porque às vezes o esposo quer colocar as suas crenças e os seus valores como as únicas crenças e forma de viver que existe. E todos os outros membros da família precisam perceber, acreditar e se mover conforme essas crenças. Então, aí está a importância de você reconhecer que as crenças que você carrega são suas e que o outro tem crenças diferentes da sua. Quando você exige que esse outro acredite no que você acredita sobre ele, tá? Nós estamos falando numa visão psicológica, certo? Quando você exige que esse outro acredite no que você acredita sobre ele e sobre você, aí você invade a privacidade, você tenta desconstruir a individualidade desse outro. Por isso, pai e mãe, é muito importante aquilo que você fala para o seu filho quando ele ainda é pequeno e ao longo do desenvolvimento dele, é muito importante para esse desenvolvimento de crenças racionais. O que são crenças racionais? Quando a gente fala em racionalidade, nós estamos trazendo a questão da razão. Razão traz a você a mente do que é verdadeiro, aquilo que é real. Aí eu trago aqui uma fala que foi inclusive bem utilizada no processo eleitoral, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo da Bíblia. Existe a verdade que liberta, né, dentro do âmbito espiritual, e existe a verdade sobre você, que quando você entra em contato com suas verdades, você também consegue uma libertação. Existe um processo de olhar para si mesmo, de perceber-se, de considerar-se, e considerando a si mesmo, você vai considerar o outro, tá? A questão familiar também voltada para a imposição ao outro, isso gera extremo sofrimento. Isso gera transtorno no âmbito da família.
Existem crenças limitantes que o ser humano tem a possibilidade de desenvolver a partir do olhar desses pais, a partir do olhar da sociedade sobre ele. E essas crenças limitantes levam o ser humano a acreditar que não é possível. Eu não posso conseguir, eu sou feio, eu sou, às vezes, as pessoas carregam crença de que ele é burro, ele é ignorante, ele não tem capacidade, ele não vai conseguir nunca um emprego, ele não vai conseguir passar no vestibular, essa criança não vai conseguir aprender. Quanto mais você repete essa fala, a maior número de crenças limitantes o seu filho pode carregar. Por isso, nós precisamos desenvolver em nossos filhos e perceber as crenças que nós temos de uma forma bem racional, certo? As crenças racionais, elas nos motivam a nossa ação. E motivação, nós sabemos que é o motivo que eu tenho para a minha ação, tá? E quando você entra nessa lógica, você começa a acreditar que é possível sim. Mas Leia, eu reconheço que eu carrego muitas crenças limitantes. Você pode estar fazendo esse questionamento agora. Eu reconheço que carrego muitas crenças limitantes. E aí eu vou te dizer, essas crenças, elas podem ser desconstruídas. Você precisa buscar um profissional, dependendo do nível de sofrimento, você precisa um profissional da área médica, dependendo do nível. Se for questão apenas de desconstrução de crenças, que não te leve a uma fobia, que não te leve ao nível de transtorno de ansiedade e outras patologias voltadas para o âmbito psicológico, você precisa realmente buscar um psicólogo, um profissional da área da psicologia, de preferência comportamental. Estou brincando, viu, gente? Porque na verdade é a minha linha de atuação. Mas a linha de atuação comportamental, ela tem se mostrado eficaz, principalmente para trabalhar na questão das crenças e valores. Por isso eu recomendo a você que não fique sofrendo, evite fazer o outro sofrer. Perceba quando você tiver o desejo ou for impulsionado a julgar o outro, perceba se você não está julgando o outro conforme o que você acredita, as crenças que você carrega, certo? E dentro da família, aquilo que um traz da sua família e o outro traz, o esposo traz da sua casa, a esposa traz da sua família, isso precisa ser unido, certo? Pensado e estabelecido uma nova ordem de viver, para que não haja imposição de ambas as partes e não venha construir uma casa, um lar deficiente, com grandes deficiências que possa vir a desmoronar. Eu espero que a sua casa esteja firmada sobre a rocha. E nós sabemos que existe uma promessa bíblica. Quando a casa está firmada sobre a rocha, e a rocha nós sabemos que está firmada em Deus, há prosperidade, há segurança, há confiança, há tudo de bom que você possa imaginar. É isso que eu desejo para você. Até a próxima. Se Deus quiser, estaremos juntos. Tchau. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @advi, youtube.com/redeadvi. Notifique, aperte o sininho lá para receber as nossas notificações. E eu aguardo você no próximo programa. Beijinho. Tchau.